A gente vai ver hoje equações com denominadores, tá? E o que são esses denominadores? São aqueles numerozinhos embaixo que aparecem na fração. Então, o que quer dizer equações com denominadores? Equações onde um dos termos vai ser uma fração, tá? Tem essa partezinha de baixo. Então, para poder resolver equações neste modelo, a gente tem que seguir alguns passos, tá? O primeiro deles é pensar que não pode resolver equação com denominador. A gente tem que eliminar esse denominador. Nesse caso dessa equação, só tem um denominador. Tem que eliminar esse número 5 daqui, tá? Como que eu faço isso? O primeiro passo é a gente pensar ou transformar cada um dos outros números em frações também, tá? Como que eu faço isso? Para um número ser fração, sem que eu modifique o valor dele, é só eu colocar no denominador o número 1, tá? Então, embaixo do 4 e embaixo do x, eu coloquei o número 1. O 4 não deixou de ser 4, o x não deixou de ser x. E eu transformei os dois também em frações, tá? Para eu poder eliminar, tirar da conta esse número 5, eu tenho que deixar todos os denominadores iguais a 5, tá? Então, o que eu vou fazer para deixar eles todos iguais? Vou fazer um simsalabim aqui. Como que eu vou fazer esse simsalabim? Veja só. A gente já aprendeu a fazer MMC, tá? MMC é quando a gente coloca assim de ladinho todos os números que estão aqui embaixo, 5, 1 e 1, tá? E a gente passa um tracinho e vai dividir esses números por números primos até não dar mais, ou seja, até chegar em 1, tá? Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13. Então, é por esses números que a gente vai dividir. Começo pelo 2. O número 2, 5 dá para dividir por 2? Não dá. 1 e 1 também não dá. O 1 e o 1, eles já estão prontos, ó. Eles só vão repetindo até o final. Então, posso pensar que o 5 é um número primo. Então, já vou dividir o 5 por 5 mesmo, que dá 1. A ideia é que termine tudo em 1. Então, acabou. Os números que aparecerem aqui, a gente tem que fazer uma continha de vezes. Mas, nesse caso, só apareceu 5. Então, o MMC entre 5, 1 e 1 é o número 5. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o número 5 aqui embaixo. Aqui também. E aqui também. Tá? Aí, tem um problema. Aqui é 5, aqui também. Então, essa fração não mudou nada. Continua sendo 2x aqui em cima. Mas o problema tá aqui, veja. Esse número é esse daqui. Então, ele era 1 e agora é 5. Então, ele modificou. Aí, a gente tem que achar um número que vezes esse 1 seja igual a 5. Qual o número que vezes 1 dá 5? 5, né? Então, vou multiplicar por 5. Quando eu faço 5 vezes 1, deu 5. Bacana. Aí, o mesmo número que eu multipliquei aqui, vou ter que multiplicar lá em cima. Vezes 5. Tá? Quanto que é 5 vezes 4? 20. Então, quer dizer que o número de cima é 20. Ou seja, eu multipliquei essa fração por 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5. A mesma coisa na daqui, ó. Era 1, agora é 5. Então, é porque eu multipliquei por 5. Em cima também. Quanto que é 5 vezes x? 5x. Pronto. Como os números de baixo estão todos iguais, a gente pode mandar eles para a Conchichina. Mandou para a Conchichina. Sobrou o quê? Sobrou 2x menos 20 igual a 5x. Pronto, mas nós já aprendemos que no primeiro membro tem que ficar os que tem x.
e no segundo membro, os que não têm x. E se o número mudar de membro, mudar de endereço, tem que mudar o sinal. Então, vamos olhar aqui. No primeiro membro, eu tenho 2x, tá no lugar dele. E tenho menos 20. Menos 20 não tem x, tem que vir pra cá. Mudou de membro, mudou de sinal. Era menos, ficou mais. No segundo membro, eu tenho 5x, que como ele não tem sinal, a gente sabe que quando não tem sinal é um mais. Então, ele tá no segundo membro e ele deve pro primeiro porque ele tem x. Então, ele tem sinal de mais, ele vai com sinal de menos 5x. Ok? Então, esses dois aqui dá pra gente operar com eles porque eles têm x. Então, se eu tenho 2 e gastei 5, tenho 2 e gastei 5, eu fiquei devendo 3x. Do outro lado, só tem 20, continua sendo só 20. Para eliminar esse número que está coladinho do x, é só a gente dividir os dois membros por ele. No caso, menos 3. Menos 3 dos dois lados. Aqui a gente manda para a conchichina também, porque tá igual. E fica x igual. Mais e menos são diferentes, fica menos. 20 não dá para dividir por 3 certinho, a gente vai deixar a fração. E aqui a gente encerra o primeiro exemplo, tá? E eu já vou seguir aqui para o segundo. O segundo exemplo, note que 2 dos termos já são frações. Então, vamos direto transformar o outro em fração também, colocando sempre o número 1 embaixo. E aí, a gente faz o MMC entre 5, 1 e 2, que são os denominadores, tá? O primeiro número primo é o 2. Vamos ver se dá para dividir por 2. O 5 não divide, o 1 já tá pronto, 2 por 2 dá 1. Então, esse dá 1, esse já tá resolvido e esse não divide, repete. Aí, eu já tenho 5, que é primo, já vou dividir por ele mesmo. 1, 1 e 1. Multiplicando os dois números que a gente obteve aqui, 2 vezes 5, 10. Esse é o MMC. Então, embaixo das minhas frações, todas têm que ter o número 10, 10 e 10. Agora, eu vou olhar o seguinte. Era 5, agora é 10, é porque eu multipliquei por 2. Então, de cima também. Era 1, agora é 10, é porque eu multipliquei por 10. O de cima também. Era 2, agora é 10, é porque eu multipliquei por 5. O de cima também. Então, vê como é que vai ficar. 2 vezes o 3x. 3x e 3x de novo, 6x. 1 vezes o 10, 10. E 5 vezes o x, 5x. Embaixo tá tudo igual, a gente manda para a conchichina. Sobrou o quê? Sobrou 6x menos 10, aqui, ó, que tá na parte de cima, 6x menos 10 igual a 5x. Já sabemos que no primeiro membro os que tem x e no segundo os que não tem. Então, esse aqui já tá no lugar dele. Esse daqui vai ter que mudar de membro. Se não tem sinal é mais, ele vem menos 5x. E esse também não tá no lugar dele. Tava menos, vem mais. Então, tinha 6x e gastei 5. Fiquei com 1. Como é 1, eu não vou colocar, vou deixar somente o x. Então, x é igual a 10 ou mais 10. Fica a mesma coisa. Então, acabamos aqui, ok?